No Saber Direito desta semana, a professora Elaine Portela apresenta o curso de Direito Imobiliário Extrajudicial. As aulas trazem a origem da propriedade no Brasil, noções básicas do direito imobiliário, tipos e funções dos cartórios, plataformas digitais e ferramentas jurídicas extrajudiciais. Confira a aula 5. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Elaine Portela, sou advogada imobiliarista e essa semana eu estou trazendo para vocês aqui uma novidade que é Direito Imobiliário Extrajudicial. Hoje nós vamos falar na nossa última aula sobre as ferramentas jurídicas do extrajudicial. Mas antes, gostaria de lembrá-lo que nas primeiras aulas nós falamos sobre a origem da propriedade do Brasil, também falamos sobre os princípios e noções básicas do direito imobiliário, falamos também sobre a questão dos tipos e funções dos cartórios e, por último, falamos sobre as plataformas digitais e como elas podem auxiliar o seu processo aí na regularização de imóveis e também no direito imobiliário extrajudicial. Mas hoje vamos explanar sobre as ferramentas jurídicas extrajudiciais que foram implementadas principalmente nos últimos provimentos do CNJ 149 e 150, onde a gente vai também falar aqui para vocês como utilizá-las no seu dia a dia. Então vai ser uma aula muito bacana que eu convido vocês a estarem aí com caderno e caneta na mão, porque vem muito conteúdo. Pois bem, nas últimas aulas nós falamos muito detalhadamente sobre o sistema registral brasileiro. Nós aprendemos que o sistema registral anterior ele era baseado nas transcrições, que eram aqueles antigos livros que era feito ali todos os atos e registros dos imóveis. Hoje, nós temos aí a Lei 6.015, de 73, que mudou todo o sistema, toda a dinâmica dos processos de registro de imóveis, que são agora baseados no sistema de matrículas. Essas matrículas, como a gente também já abordou, muitas delas ainda estão com informações precárias, porque, infelizmente, esses imóveis, lá anteriormente, não tinham todas as qualificações que a gente precisa hoje para que as matrículas possam estar dando uma segurança jurídica em relação à questão dos atos que são processados naquele imóvel. Mas o que eu vou falar para vocês hoje são as ferramentas jurídicas que nós temos para fazer a regularização imobiliária. A primeira delas, que a gente conversou aqui, são as averbações. As averbações, como a gente também já estudou lá no seu artigo 167, inciso 2º da Lei 6.015, ela traz todo o rol de informações que você pode trazer de averbações para a matrícula. As averbações são informações relevantes que precisam ser colocadas ali na matrícula do imóvel. Então, toda vez que a gente tem alguma informação de uma modificação, de alguma informação relevante que precisa ser trazida para a matrícula, a gente precisa utilizar as averbações. Muitas delas, como a gente já viu, são averbações que, por exemplo, do estado civil da pessoa, né, se era solteiro, ficou casado, informações sobre a questão do imóvel, né, se o imóvel, no caso, hoje existe uma construção, era um terreno e agora é uma casa, dentre várias outras situações que a gente identifica aí com relação às informações precárias que existiam em relação a esses imóveis. Nesse processo da regularização imobiliária, nós temos duas situações. A gente tem a situação da regularização do imóvel em si, quando aquele imóvel existe ali omissões ou informações que não estão condizendo com a realidade do imóvel, ou a gente tem a regularização imobiliária da pessoa, da propriedade. Para a gente buscar a regularização imobiliária, a gente precisa fazer com que o que esteja escrito no cartório seja um espelho do que tem na realidade ali em loco. Ou seja,
Se você vai até o imóvel, chegando lá, você identifica que o imóvel é um imóvel de 2 andares, é um imóvel construído, é um imóvel que quem é proprietário é Dona Maria, que Dona Maria é casada, ou seja, a informação que você visualiza ali em loco tem que ser exatamente espelho do que tem no cartório de registro de imóveis. E para isso, você precisa utilizar algumas ferramentas jurídicas que muitas vezes a gente chega no imóvel, tira uma certidão de ônus e não bate as informações. Tem muitas pessoas que compram imóvel através de contratos de gaveta, de compra e venda, que ali naquele contrato, às vezes, não tem ali as informações precisas do imóvel. Às vezes o imóvel não tem um registro, não tem uma matrícula aberta. Então essas pessoas muitas vezes chegam no seu escritório querendo uma regularização. E aí você vai ter que identificar. Esse imóvel, ele precisa fazer a regularização da qualificação dele ou ele também precisa fazer a regularização da propriedade? Como vocês observaram, na questão da averbação, a gente trata especificamente da atualização das informações relevantes. Mas em relação à propriedade continua ali sendo independente da questão da atualização das informações relevantes. Então, quando você pega um imóvel que o proprietário é o cliente que está ali contratando, você vai focar nas informações relevantes. E aí, nesse caso específico, você vai ver quais são as averbações que você precisa fazer naquela escritura, naquela matrícula, para que ela se torne ali um espelho da realidade. Então, você pode fazer uma atualização no tipo do imóvel, se é um imóvel urbano, rural, se é um imóvel que tem ali a informação das confrontações, se ele está devidamente descrito as confrontações. Enfim, tudo isso é voltado para uma regularização que é feita através das averbações. Mas, em muitos casos, a gente precisa também fazer a regularidade da propriedade. E é nessas ferramentas jurídicas que eu vou passar aqui para vocês algumas técnicas para que vocês identifiquem qual é a ferramenta jurídica que você vai estar utilizando para regularizar a propriedade. Ou seja, você tem um contrato de promessa de compra e venda, ou você tem uma pessoa que nem sequer tem um contrato de compra e venda, mas tem a posse do imóvel, e ela quer fazer ali a regularização da propriedade. Então, vamos lá. Aos casos práticos. Professora, como é que eu vou saber qual é a ferramenta jurídica que eu vou utilizar para regularizar a propriedade daquele imóvel? É engraçado, mas assim, a gente se depara com muitas situações, inclusive isso eu vejo todos os dias, que as pessoas acreditam que a regularização imobiliária, quando a pessoa está na posse do imóvel, a única ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta da uso capião. Mas, pessoal, não é bem assim. A uso capião, ela só é utilizada na última ferramenta. Pense assim, como se você tivesse várias portas. Para você regularizar o imóvel, você vai abrir nas portas e a uso capião é a última porta que você tem que bater. Por quê, pessoal? Diferente do que as pessoas acreditam, o processo da uso capião é um processo muito complexo, porque você tem que fazer ali a instrumentalização da posse, você tem que verificar exatamente se preenche os requisitos, você tem que informar se existe algum óbice, porque o processo da uso capião, ele não pode ser utilizado como burla às tributações. A gente sabe que o procedimento da uso capião, você vai analisar a questão da posse mansa, pacífica e ininterrupta. Mas é só isso que você vai analisar? Talvez o procedimento seja mais simples, porque pense comigo. Quando você faz um processo de uso capião de um imóvel, significa que
você está dando o direito de ser proprietário a uma pessoa que não tem títulos em mãos. Então, significa que, por exemplo, aquele imóvel, ele está ali, existe algum dono, que lá atrás, ou no sistema das transcrições, ou no sistema do registro, foi até um cartório e registrou um título dizendo que ele era dono daquele imóvel. Então, para que você hoje possa invalidar esse registro e trazer para o presente o direito de propriedade de uma pessoa que sequer tenha título, que tenha uma posse, você há de convir que você precisa demonstrar de fato que aquela pessoa não tem dúvida que ela tem ali o direito de ser proprietário daquele imóvel. E para isso o sistema se torna muito mais complexo, porque você tem aí diversas modalidades de uso capião, você tem que identificar se o caso concreto que você está analisando, qual é o tipo de uso capião que você vai enquadrar aquele caso e verificar se ele preenche os requisitos, porque cada caso é um caso. Então, existem situações de uso capião que a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel. Existem situações que é de uso capião que, por exemplo, a pessoa precisa demonstrar que tem mais de 10 anos de posse ou mais de 15 anos. Então, tudo isso a gente precisa estar trazendo para o caso concreto quais são os requisitos que estão sendo ali preenchidos. Muitas vezes o cliente até tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas às vezes eles não têm ali documentos ou como comprovar aquela posse. Chegou agora mesmo um processo de um cliente que eu ainda estou analisando. Ele tem várias escrituras públicas de declaração de posse, mas ele não consegue preencher alguns outros requisitos de comprovação daquela posse. E eu sei que se eu for fazer o procedimento dessa forma, sem ter esses cuidados, muito provavelmente eu vou ter o meu processo indeferido. Então eu preciso buscar muitos elementos ali para dar uma força probatória de que, de fato, aquela pessoa tem aquela posse do imóvel e de forma ininterrupta, que é um outro dos requisitos também que tem que ser preenchidos. Então perceba que a uso capião não é tão simples às vezes como as pessoas falam. Fora isso, você também tem que demonstrar no seu pedido da uso capião por que você está escolhendo aquele processo para fazer a regularização. E eu te digo, pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui é que a gente pode resolver, às vezes, situações muito mais simples se você souber as ferramentas jurídicas. A primeira coisa que eu trago para vocês aqui, conforme o artigo 108 do Código Civil, que diz que a escritura pública é o título que vai fazer a transferência da propriedade. Então, quando você vai pegar um imóvel que não tem ali aquela questão da regularidade da propriedade, a primeira porta que você vai bater é a escritura pública. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dar uma cereja do bolo. Eu estava conversando até aqui com o pessoal, aqui internamente, falando, e algumas das pessoas têm aquela impressão de que por comprar o imóvel com contrato de compra e venda, assinar, reconhecer firma, depois de um certo tempo, a pessoa pode, quem vendeu, não querer mais assinar a escritura porque tem medo, às vezes, de cair na malha fina, porque a escritura vai estar com a data do dia e a venda foi feita 10, 15 anos atrás, então a pessoa não vai querer vender, não vai querer assinar. Mas aí é porque ele está fazendo com uma pessoa que não tem conhecimento jurídico nessa área. Quando você for fazer uma lavratura de uma escritura pública, principalmente quando você vai regularizar um contrato de gaveta, é primordial que você, como advogado, apesar de estar indo para um tabelião que tem lá os modelos dele, da escritura pública, de compra e venda, de doação, você, como advogado, você precisa se certificar da segurança jurídica e verificar
o texto da escritura, informando que a venda não está sendo feita naquela data, mas sim foi feita há 15 anos atrás e que naquela data está existindo apenas o cumprimento da obrigação de outorgar a escritura. Pode ser simples essa informação, mas traz para o seu cliente uma enorme diferença, porque hoje os cartórios estão todos interligados com a Receita Federal. Então, quando você faz uma lavratura de uma escritura pública naquela data, automaticamente o cartório ele tem que emitir uma declaração de operações imobiliárias para a Receita Federal e naquela operação imobiliária ele vai informar ali que aquela negociação foi feita. E aí quando o cliente faz o imposto de renda dele, se não tivesse detalhe que aquela escritura, apesar de ter sido lavrada naquela data, está apenas cumprindo uma obrigação que foi feita há 15 anos atrás, bem provável que o seu cliente possa cair na malha fina. E observe que o tabelião não vai saber disso. Quem vai saber orientar, instruir o seu cliente é você, advogado. É você, advogado, que tem que ler a minuta. É você, advogado, que tem que ver as seguranças jurídicas que tem naquela minuta. Então, observe que às vezes é uma informação simples. Quer ver outra coisa? Vamos supor que a pessoa comprou um imóvel com contrato de gaveta. Comprou, pagou o preço, assinou, reconheceu a firma, mas não lavrou a escritura pública. Pagou, quitou, está lá morando, com a posse mansa e pacífica. Passou alguns anos, 10 anos, ele soube que o vendedor morreu. E aí ele bota a mão na cabeça, meu Deus, o que eu faço agora? Vou cair no inventário do vendedor, porque o imóvel, lembre-se, lá no cartório de registro está em nome de quem? Do vendedor. A pessoa não lavrou a escritura, não registrou. Então, eu já tive a situação que eu cheguei num cartório e presenciei um cliente falando que ficou 4 anos para lavrar uma escritura, porque o vendedor havia falecido e um dos herdeiros era uma menor. E ele teve que fazer o processo do inventário, porque, como era menor, tinha que ir para o judiciário. E eu perguntei, mas quando o senhor comprou o seu imóvel, o senhor comprou na mão de quem? Ele disse, comprei na mão do vendedor, que hoje é falecido, mas na época ele era vivo. Eu disse, o senhor quitou para ele o preço na época que o senhor comprou? Quitei tudo para ele. Ele recebeu o dinheiro. Pessoal, eu não quis dizer para aquele senhor porque ele iria ficar muito transtornado. Mas, infelizmente, o colega que fez o inventário não soube falar para ele que, no caso, como ele quitou o imóvel em vida, ele não precisava fazer um inventário, não precisava rolar aquele bem no inventário. Bastava para isso que fosse nomeado um inventariante e esse inventariante fosse até o cartório, como administrador do espólio, cumprir uma obrigação que foi feita pelo falecido. Isso está lá no artigo 11 do provimento 35 do CNJ, que fala que o inventariante ele pode cumprir com as obrigações. Perceba, o imóvel foi vendido e o vendedor recebeu o preço. Então, ele não tem mais bem sobre aquele imóvel, ele não é mais proprietário no sentido de ter crédito. Apenas existe ali um cumprimento de obrigação. Nesse caso específico, você não precisaria levar esse imóvel a rolar para o inventário. O provimento, a norma técnica também 452 do CNJ fala, inclusive, que mesmo que não tenha inventário aberto, você pode fazer uma escritura de nomeação de inventariante, onde nessa escritura ele já vai ter ali o caráter de início de um processo de inventário, se nomeia o inventariante e faz o cumprimento da obrigação daquela negociação. Pessoal, o cliente poderia ter tido o problema dele resolvido em questão de uma semana,
O cliente esperou 4 anos, porque infelizmente o colega não tinha essa informação. Não tinha informação que quando você, no caso, tem uma obrigação de lavrar a escritura, você não precisa rolar isso no inventário. Poderia ser também, se ele fosse também, tivesse contato aí com outro colega, poderia que o colega dissesse, não, vamos fazer uso capião. Aí o cliente ia ter que fazer toda a instrumentalização, toda a parte ali de comprovação e, na verdade, através de uma escritura simples, seria resolvido o problema dele em questão de dias. E a gente sabe que um procedimento de uso capião, ele é complexo. Então perceba, quando você tiver um imóvel irregular, onde a irregularidade está na propriedade, a primeira porta que você vai abrir para você tentar fazer a regularização desse imóvel é através da escritura pública. Atualmente, a gente teve também um provimento, que é o 571 do CNJ, que ele agora também permite que a gente faça os inventários extrajudiciais, mesmo que tenha menores, como os herdeiros, nos cartórios de tabelionato de notas. Antigamente, o procedimento dos inventários só era possível ser feito através da justiça ou através dos cartórios extrajudicial, quando não tivesse menor incapaz. E aí esse provimento que foi publicado recentemente, ele possibilita agora que os inventários que também possuam menores, como os herdeiros, também possam, no caso, ser feitos através dos cartórios extrajudiciais. E nesses procedimentos, a única questão é que o Ministério Público ele precisa ser também notificado, precisa se manifestar, e a partilha dos bens tem que ser igualitária. Então, nesse caso, eu não posso, por exemplo, fazer aquela partilha que nós fazemos com pessoas que são capazes e maiores, da seguinte forma, olha, eu fico com o apartamento A, o menor fica com o apartamento B. Não. Nesse caso específico, a condição para que você possa fazer o procedimento do inventário extrajudicial com o menor é que ele participe de forma igualitária em todos os bens deixados pelo falecido. Nesse procedimento também, o 571, é possível agora você poder utilizar o imóvel, um dos imóveis que tem ali no acervo do Montemor, para ter uma autorização de venda, desde que esse imóvel seja feito a venda exclusivamente para pagamento das custas do inventário, honorários, taxas de cartório. A gente sabe muito bem que às vezes o falecido, ele deixa patrimônio, mas não deixa o dinheiro. E muitas vezes as pessoas não fazem o inventário porque não tem dinheiro. Tem patrimônio, mas não tem dinheiro. E aí esse procedimento de você poder também vender um imóvel através dessas escrituras, feitas através do cartório, sem necessidade de uma autorização judicial, olha que bacana, possibilita que você consiga aí levantar recursos para poder fazer o procedimento do inventário. Agora, lembrando, nesse caso específico, não adianta você também burlar, dizer que você vai vender um imóvel para pagar as custas e não pagar. Porque você vai precisar, na hora que for fazer a minuta do inventário, descrever que aquele resultado daquela venda foi para pagamento das custas. Então, não dá para a gente também querer dar um desperto, vender um imóvel e não pagar as custas processuais do inventário. Mas perceba que são coisas que hoje, você sabendo o que os cartórios podem lhe proporcionar, você evita de muitas vezes se recorrer ao judiciário, quando na verdade você poderia ter ali um aliado do seu escritório, que são os cartórios extrajudiciais. Bom, pessoal, voltando aqui com relação à questão do processo da regularização da propriedade. Como eu disse, a primeira porta é a porta da escritura pública,
onde a gente tenta fazer a regularização da propriedade através da escritura pública. Mas muitas vezes a gente não consegue lavrar uma escritura. Mesmo você falando com o vendedor, com o herdeiro ou com o inventariante, ele não quer vender, ele não quer outorgar a escritura. De fato, existe ali todos os preenchimentos do requisito de fazer a escritura, mas ele se nega a fazer esse procedimento. Nesse caso específico, você pode utilizar agora o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial. Esse procedimento ele foi incluído na Lei 6.015 através do artigo 216b da Lei 6.015 de 73, onde se incluiu o procedimento da adjudicação compulsória pela via extrajudicial. E aí, quais são os requisitos que você precisa ter para poder utilizar esse procedimento através da via extrajudicial? Primeiramente, o imóvel precisa ter uma matrícula. E o contrato de promessa de compra e venda, que são chamados contratos de gaveta, precisa estar com o imóvel ali devidamente descrito. Um dos grandes erros que às vezes eu verifico de colegas também que tentam utilizar a adjudicação compulsória e às vezes não consegue, é porque o imóvel às vezes não tem matrícula. É um imóvel que está numa transcrição. E aí, nesse caso específico, não é possível se aplicar a ferramenta da adjudicação compulsória. Além do requisito de existir ali uma matrícula daquele imóvel, faz-se necessário também que se verifique que quem assinou o contrato de promessa de compra e venda, de fato, foi o proprietário tabular, ou seja, aquele proprietário que está lá no cartório de registro registrado como dono, e também que você tem ali a comprovação de que houve um pagamento de preço, quitou. Então, você tendo a questão desses pré-requisitos, você tem que verificar se o vendedor, de fato, está se negando a assinar, ou o vendedor, ou até mesmo um inventariante, por exemplo. Nesse caso, preenchendo esses pré-requisitos, você pode, através dos cartórios de notas, levar essa documentação e instrumentalizar o processo da adjudicação compulsória no tabelião de notas, que vai lavrar uma ata notarial, trazendo todos aqueles documentos que são particulares para que eles se tornem os documentos com fé pública. Então, através da ata notarial, você vai ter documentos que são particulares, com força de fé pública, e assim o tabelião emite uma ata notarial, colocando ali todas aquelas informações. Que o imóvel foi vendido em tal data, pelo vendedor tal, para o comprador tal, pelo valor de tanto, que quitou tanto, que o vendedor... Enfim, ele vai lavrar todas aquelas informações e vai tornar aquele documento como se fosse um documento público. Assim, após a lavratura dessa dessa ata notarial, é feita a notificação também, né, do proprietário tabular, que mais uma vez comprova que não tem interesse de fazer a outorga da escritura, ou às vezes a parte nem sabe onde é que essa pessoa está. E aí, nesse caso, se faz todo o procedimento de edital, de tentativas de notificação, e não conseguindo, ele lavra a ata e a gente vai para o cartório de registro de imóveis fazer a transferência da propriedade. Esse procedimento é super rápido. Mais uma vez eu falando aqui para vocês. Se você for levar isso para o judiciário, olha o tempo. Eu tenho procedimentos que levaram 3, 4 anos, uma adjudicação, através da via judicial. E que no cartório, hoje, você leva 60 a 90 dias. Olha que bacana você conseguir trabalhar de forma rápida. Você traz para o seu cliente um resultado mais rápido, você recebe o seu dinheiro mais rápido, os seus honorários, e você já passa para o próximo. Não fica naquela coisa de faz petição, faz manifestação, e aí vai. Enfim, é um procedimento muito mais célere. Pois bem, mas
às vezes a gente não consegue fazer a regularização do imóvel através da adjudicação compulsória. Você tentou fazer a lavratura da escritura, não conseguiu. Você buscou a ferramenta da adjudicação compulsória e aí você não consegue também, porque, por exemplo, o imóvel está numa transcrição, não está ali delimitado, ou às vezes a pessoa que assinou o contrato não era o proprietário, ou às vezes você não tem como comprovar a quitação do preço. Então você não conseguiu preencher os requisitos da adjudicação compulsória. Aí sim, você vai para a porta da uso capião. Na porta da uso capião, você vai analisar a questão da posse. E aí vem um grande detalhe, o grande aliado que nós hoje temos na adjudicação, no direito extrajudicial, que são as atas notariais. Muitas vezes a gente tem uma seguinte situação. O cliente, ele está ali naquela posse, mas ele não tem ali os documentos que comprovem aquela posse ininterrupta. E aí você vem justamente com o processo de uma ata notarial, que é lavrada por um tabelião de notas, onde ele vai até o local, ele faz a diligência, ele faz a oitiva das partes, ele faz a oitiva das testemunhas, ele valida os documentos que foram ali produzidos no processo e traz essas informações para a ata notarial. Então, ele traz documentos que são documentos particulares para que eles tenham uma força de fé pública, validando assim a questão da comprovação da posse. Aí, neste caso, existe hoje 2 tipos de ata. Tem a ata, que é uma ata simples, que é aquela ata que você normalmente faz num cartório quando você quer comprovar algum fato. E tem a ata que tem a característica de ser o instrumento para início de um processo da uso capião. Esse procedimento está lá no artigo 216-A da Lei 6.015, onde vai estar ali colocando todas as informações necessárias para você instrumentalizar o processo. Aliado a esse artigo, o CNJ publicou o provimento 149, que é como se fosse um passo a passo de como você fazer o processo da uso capião pela via extrajudicial. Então, por exemplo, vamos supor, se você tem um imóvel que você fez todas as buscas nos cartórios e você não consegue localizar a origem do registro, não consegue localizar a matrícula aberta daquele imóvel, não consegue localizar as transcrições, quer dizer, nesse caso, que você não pode regularizar o imóvel para o seu cliente? Não. Você vai ter ali que produzir alguns documentos através de plantas, memoriais descritivos, RRT, ART, que são produzidos aí por técnicos profissionais da área de engenharia, e fazer a instrumentalização daquele quadrado onde o seu cliente de fato está tendo a posse. Observe, por muito tempo, as pessoas ficavam achando que a uso capião só era possível quando você encontrava um registro, mas não é verdade. Você pode utilizar essa ferramenta, inclusive quando você não tem informação da origem do registro. Como vários imóveis, na época das transcrições, as informações eram precárias, então vamos supor, você tinha uma fazenda, hoje a fazenda é uma cidade, às vezes aquele pedacinho da rua onde você mora, ela está dentro de uma fazenda que há anos atrás era ali uma fazenda, mas você não sabe onde é aquela localização. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Para fazer a instrumentalização daquele pedaço? Vai delimitar a planta, informar que não localizou o registro daquele imóvel. Isso você comprova através das buscas negativas que você faz junto aos cartórios de registro de imóveis. E assim você faz a instrumentalização do seu processo da uso capião. É importante também eu deixar aqui uma cereja do bolo para vocês, que eu falo muito para os meus alunos, a vida como ela é. Quando o cliente chega no seu escritório, normalmente ele conta história.
Olha, eu comprei um imóvel na mão de fulano, que morava não sei quanto tempo. E aí ele vai contando aquela história para você. Quando você pergunta, ele diz, olha, já tem 40 anos que eu estou na posse desse imóvel. E aí eu digo assim, se você instrumentalizar o seu processo da uso capião, alegando que o período prescritivo é de 40 anos, observe que a quantidade de documentos que você vai precisar trazer para esse processo vai ser referente a 40 anos. E é muito difícil você conseguir ter a posse ininterrupta, comprovada, de 40 anos. Então, qual é a cereja que eu deixo aqui para vocês? Tentem fazer a comprovação da posse da data atual para trás. Então, se eu estou hoje, vamos dar um exemplo, em 2024, 2025, você pega da data de hoje para trás, você faz a contagem do seu lapso temporal. Então, vamos dar um exemplo da questão da uso capião extraordinária, que é aquela que você não precisa ter justo título, é uma uso capião constitucional que você precisa comprovar apenas 15 anos de posse. Inclusive, podendo reduzir para 10 anos se você apresentar aí documentos de benfeitorias ou então que você utiliza o imóvel para residência. Nesse caso específico, se eu estou em 2024 e eu coloco um prazo de redução de 10 anos, eu só preciso comprovar a documentação referente ao período de 2014 a 2024. E assim é muito mais fácil eu conseguir documentos e elementos para comprovar aquela posse do que se eu chegar no meu processo de uso capião e disser que meu cliente tem 40 anos de posse daquele imóvel. Entende que nesse processo seria muito mais difícil eu trazer que a posse é ininterrupta? Porque às vezes o cliente tem um documento de 20 anos, depois pula para 15, depois pula para 10, e assim às vezes fica difícil fazer aquela questão da instrumentalização. Então, você utilizando essa técnica vai facilitar que você consiga ter uma comprovação da posse com mais facilidade, porque normalmente os documentos dos últimos anos são mais fáceis de conseguir. Essa é a cereja do bolo que eu deixo aqui para vocês, para que vocês possam utilizar esse procedimento para poder fazer a comprovação da posse, com um tempo mais reduzido. Fora isso, a gente também tem situações, por exemplo, que a pessoa comprou com contratos de gavetas de cessão. E aí você pode também utilizar a posse anterior, que foi feita ali pelos outros possuidores, e somar a posse do seu cliente atual. Lembrando que nesses casos, é também preciso que a pessoa que cedeu a posse também faça a comprovação de que existia a posse antes de ceder para o seu cliente atual. São algumas técnicas que eu estou tentando passar aqui, sei que o tempo é curto, mas eu acho que são algumas dicas importantes para deixar para vocês. Mas, professora, a gente tentou fazer a regularização através de escritura, não conseguiu. Tentou pela adjudicação compulsória, também não preencheu os requisitos. Mas tem situações, professores, que, por exemplo, nem com a uso capião a gente consegue. Vamos dar um exemplo? Áreas que estão aí em áreas públicas ou que estão em lugares que a gente não consegue aí comprovar a questão, são núcleos grandes, favelas ou então condomínios, enfim, diversas situações que às vezes na documentação da posse a gente não consegue instrumentalizar aquela questão da posse, mas existe ali um aglomerado de pessoas. Enfim, existem situações que às vezes a gente não consegue fazer a regularização através da uso capião. E nesses locais que a gente tem aí núcleos consolidados com imóveis irregulares, foi criada uma lei 13.465 de 2017 que se chama REURB. A REURB é uma lei que vem justamente para tentar tirar alguns tipos de burocracias que hoje existem de fato na Lei 6.015, para que a gente possa aí tá dando uma questão menos complexa para regularizar aquele imóvel.
Nesse caso, a REURB, que foi instrumentalizada aí pela publicação da Lei 13.465 de 2017, ela traz justamente alguns elementos para que você possa regularizar em massa. Hoje, eu tenho atuado bastante com essa parte de regularização fundiária, que é a REURB, justamente para a gente tentar, às vezes, a gente chega em bairros, porque, por incrível que pareça, quando você recebe um cliente no seu escritório para fazer uma regularização, eu normalmente peço que o cliente conte a história. E aí, quando ele conta a história, eu vejo que não é só ele que está com aquela situação. Às vezes é um bairro, é uma quadra, é um condomínio, é um loteamento que foi feito de forma irregular. E através da REURB, você pode conseguir fazer a regularização de toda aquela gleba, de toda aquela poligonal. A REURB, ela veio justamente para trazer algumas situações menos burocráticas para que você possa conseguir aí fazer a regularização de um núcleo consolidado. Ocorre que a REURB, você tem que entender também que pelo fato dela quebrar um pouquinho as regras da Lei 6.015 de 73, ela também exige, né, que a regularização seja feita de forma coletiva. Então, nesse caso, existe uma grande polêmica, né, para os REURBeiros, como a gente fala entre a gente, né, que são pessoas que trabalham com REURB. Pode fazer a REURB de forma individual ou ela só pode ser feita de forma coletiva? É uma grande discussão isso, né, se faz de individual ou coletivo. Existem algumas técnicas, né, para você fazer a REURB com poucos lotes, mas a regra é que você faça de forma coletiva. E aí, para isso, você precisa ter um número de adesões daquelas pessoas ali, mínimo, normalmente 50 mais 1, para que você possa ali qualificar aquele tipo de REURB, se é a REURB-S, se é a REURB-E, né, que a gente fala se é de interesse social ou então específica. Nesse caso da REURB, é também uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer a regularização fundiária. E aí, qual é essa diferença, professora, fundiária? Na verdade, a REURB, ela vai fazer a regularização do solo. Então, você vai, através de um procedimento que você ingressa junto à prefeitura municipal, você ingressa com esse procedimento, que é toda a parte técnica feita por topógrafo, engenheiros, agrimensores, enfim. Cada caso tem uma particularidade. Então, tem REURB que são mais simples. Tem REURBs que são em áreas, que às vezes tem áreas de APP, áreas de preservação ambiental, áreas de risco. Então, tudo isso precisa, às vezes, de outros profissionais, que a gente fala que a REURB é feita de um procedimento multidisciplinar, né? Você precisa ali ter vários profissionais para que identifique exatamente qual é as necessidades daquela tipo de REURB que você vai trazer. Tem REURB, por exemplo, que a gente utiliza, que precisa ter uma estrutura, uma infraestrutura do bairro. Então, cada situação tem a sua particularidade. Nesse caso, no processo da REURB, a gente faz o projeto, né? Se for qualificado dentro da REURB-S, que quem vai qualificar aí, nesse caso, é a prefeitura, o procedimento ele é feito sem custo para o cliente, né? E aí, a prefeitura arca com esses custos de taxas, enfim. Já no procedimento específico, que é a REURB-E, como a gente fala, né? Nesse caso, todo o custo é do legitimado, que ali, às vezes, pode ser o proprietário do loteamento, ou então os ocupantes, ou então até o Ministério Público, enfim. Existe um rol aí de pessoas que podem solicitar a questão da REURB naquela área. Perceba que são instrumentos que nós temos hoje tudo pela via extrajudicial. Nada do que eu falei hoje aqui, você tem a obrigatoriedade de ir para o judiciário. Então, perceba que trabalhar com essas técnicas, né? Conhecer essas ferramentas pode trazer um grande divisor de água na sua profissão. Todas essas ferramentas, elas foram introduzidas hoje. A gente tem 2 provimentos principais.
que é o provimento 149 do CNJ e o provimento 150 também do CNJ, que fala aí sobre a adjudicação compulsória. Então, perceba, se você for recapitular, né, todas as nossas aulas que nós demos desde o início, que foi sobre a origem da propriedade, sobre a questão ali dos cartórios, das plataformas digitais, enfim, foram informações muito enriquecedoras que vocês podem aí se aprofundar nesse estudo e trazer uma grande virada de chave para a sua vida. Afinal de contas, são ferramentas que estão aí à sua disposição. E por que você ainda não utiliza essas ferramentas? É porque você não conhece? É porque você não sabe? Agora você já está sabendo aqui no TV Justiça. Agora, vamos reforçar a matéria que a gente viu, chamando o nosso quiz. Qual das opções abaixo é uma vantagem da regularização de imóveis por meio da usucapião extrajudicial? Alternativa A. Dispensa a necessidade de comprovar a posse do imóvel. Alternativa B. Reduz o tempo e os custos em comparação ao processo judicial. Resposta C. Permite a transferência imediata do imóvel para qualquer terceiro. Resposta D. Necessita de intervenção obrigatória do Poder Judiciário. E a resposta certa é a letra B. Reduz o tempo e os custos em comparação ao processo judicial. Pois é, pessoal. A usucapião extrajudicial, você consegue reduzir o tempo e muito, e não precisa ingressar no processo judicial, como o próprio nome já fala. Eu tive recentemente um processo de usucapião em meu escritório que eu consegui finalizar todo o procedimento em apenas 90 dias. O tempo médio de uma regularização de um imóvel através da usucapião pela via judicial, você leva aí, no mínimo, 3 a 4, 5 anos. Esse é o processo que você leva para poder fazer uma regularização imobiliária pelo judiciário. Então, perceba como é muito vantajoso e você reduz ainda os custos do seu cliente. Então, o procedimento extrajudicial é a melhor forma de você regularizar o seu imóvel. A ata notarial é um documento que pode ser usado em processos de regularização de imóveis. Qual é a função da ata notarial nesse contexto? Letra A. Transferir automaticamente a propriedade do imóvel. Letra B. Registrar a posse e as condições do imóvel para fins da usucapião extrajudicial. Letra C. Servir como contrato de compra e venda do imóvel. Letra D. Declarar a nulidade de registros anteriores. E a resposta correta é a letra B. Registrar a posse e as condições do imóvel para fins de usucapião extrajudicial. A ata notarial, que é feita pelo tabelião de notas, é a verdadeira chave para a regularização de várias situações imobiliárias, entre elas a adjudicação compulsória e o Instituto da Usucapião. Então, através da ata, você consegue ali comprovar toda a questão probatória, tanto de documentos, que são documentos produzidos de forma particular, como também da posse que você está ali querendo regularizar. Então, esse instrumento, sem dúvida, é um instrumento muito valioso para quem quer utilizar o processo da regularização imobiliária através da via extrajudicial. A Lei 3.465, de 2017, trouxe avanços para qual procedimento de regularização fundiária que pode ser feito de forma extrajudicial? Letra A. Inventário e partilha. Letra B. Regularização fundiária urbana, REURB. Letra C. Hipoteca. Letra D. Penhora. E a resposta certa é a letra B. Regularização fundiária urbana, REURB. A Lei 13.465 de 2017, ela trouxe uma inovação para a regularização de imóveis de núcleos urbanos. Afinal de contas, através dessa lei, você permite que
várias regras que hoje você fica um pouco engessada diante da Lei 6.015 de 73, pela regularização da REUB, você consegue trazer ali de forma coletiva uma regularidade daquele núcleo consolidado. Mas para isso é importante que você verifique alguns pré-requisitos, entre eles que seja verificado qual tipo de modalidade da REUB que vai ser implementada naquele núcleo, se é REUB-S ou se é REUB-E. Enfim, a REUB é um instrumento maravilhoso para você ter a sua regularização de imóveis de núcleos consolidados. Então, pessoal, nós estamos chegando ao nosso final da nossa aula, mas para lembrar vocês todo o conteúdo que nós demos nesses últimos dias, que foi principalmente sobre a questão de como você trabalhar aí com direito imobiliário extrajudicial. Na aula 1, por exemplo, nós trabalhamos aí com todas aquelas informações sobre a origem da propriedade. Nós conversamos também sobre a questão dos livros, das transcrições, da mudança do sistema registral para o sistema de matrículas, que é hoje utilizado através da Lei 6.015 de 73. Também passeamos aí com relação à questão dos tipos de cartórios, quais são as funções desses cartórios, como a gente pode trabalhar como uma extensão do nosso escritório. Também visualizamos a questão das plataformas digitais, como é que elas podem ser implementadas no nosso dia a dia, falando um pouquinho sobre as assinaturas digitais, os atos eletrônicos. Enfim, trouxemos também toda a questão das ferramentas jurídicas que hoje são utilizadas para a regularização imobiliária. Tudo isso de forma extrajudicial, sem necessidade de buscar o judiciário. Coisas que você vai reduzir aí o seu tempo de resposta dos seus trabalhos, vai trazer uma celeridade para o seu processo, vai trazer também um retorno financeiro mais rápido. Afinal de contas, você vai entregar para o seu cliente um trabalho que você poderia levar anos no judiciário muito mais rápido. E com isso, você com certeza vai ter um cliente ali super satisfeito com a sua atuação. Se você quer se aprofundar nessa área do direito imobiliário extrajudicial, eu convido também que vocês façam a leitura nos provimentos 149 e 150 do CNJ, que fala ali o passo a passo desses procedimentos, dessas ferramentas, para que você possa estar atuando aí no seu escritório. E para saber um pouquinho mais sobre a área do direito imobiliário, sobre o direito imobiliário extrajudicial, eu faço um convite para que vocês possam me seguir nas minhas redes sociais, Elaine_Portela_ADV, onde nessa rede social eu compartilho um pouco sobre a minha prática jurídica, sobre o meu dia a dia, produzo conteúdos nessa área do direito imobiliário extrajudicial. Também tenho um canal no YouTube chamado Imobiliaristas, onde ali eu também faço lives, trago informações para que vocês possam estar se atualizando sobre as legislações. Também, recentemente, nós lançamos esse livro também com a presença de grandes mulheres que atuam no direito imobiliário, chamado A Voz das Mulheres do Direito Imobiliário, da editora Inmetra. Nesse livro também a gente fala um pouquinho sobre as técnicas, sobre alguns insights sobre a questão da regularização imobiliária, e você também pode estar conhecendo a história de cada uma dessas mulheres que transformaram sua vida através do direito imobiliário. Aproveito também para convidar você a baixar o aplicativo do TV Justiça Mais, onde nesse aplicativo você vai poder ter acesso a todos os conteúdos da TV Justiça de forma online e ao vivo. Como eu já falei aqui em algumas aulas anteriores, eu comecei na área do direito imobiliário muito antes de ser advogada. E tenho certeza que foi uma grande virada na minha vida, porque afinal de contas, eu me formei aos 40 anos de idade, sendo a primeira advogada da família. Então eu precisava achar um nicho do direito que eu pudesse ter um retorno mais rápido na minha vida financeira. Até porque eu tinha filhos e não podia esperar tanto tempo para poder começar a movimentar na minha questão financeira. Por isso, eu acredito que a área do direito imobiliário, e principalmente a área do direito imobiliário registral, é uma grande oportunidade, porque a gente tem uma demanda hoje muito grande no Brasil. Mais de 50 imóveis no Brasil são irregulares. É muita demanda e poucos
profissionais capacitados que atuam nessa área. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa área, eu te digo, vale muito a pena. Vale muito a pena porque é uma área muito promissora. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui nesse momento, nessas últimas aulas. Foi um grande prazer. Espero vocês nas minhas redes sociais para que a gente possa se conhecer um pouco melhor, tirar dúvidas. Enfim, agradeço a TV Justiça pela oportunidade e a gente se encontra nas redes sociais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.